que estão aqui presentes nesse tempo, também a você que está em casa, nos acompanhando através das lives transmitidas todos os cultos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Águas Formosas. É um prazer imenso poder estar aqui novamente, mesmo que em situações emergenciais, nós temos que estar preparados para poder pregar o Evangelho de Deus. É uma honra e um privilégio, eu sempre considero uma honra e privilégio poder ser usado por Deus na pregação do seu Evangelho. Nós cantamos um hino inicial, apesar de que a mensagem não tem nada a ver com isso, mas eu gosto de refletir sobre aquilo que vejo e ouço. O hino fala da fidelidade de Deus, dando-nos a entender que o ser humano precisa ser lembrado constantemente de que Deus é fiel. Alguém aqui, ao viajar, já passou por ônibus, por carros nas estradas, onde existem outdoors e mensagens escritas atrás dos vidros do carro, dizendo assim, Deus é fiel. Alguém aqui já viu? Levante a sua mão. Quem viaja já viu muito disso aí. O que eu queria dizer para você e você de casa é que nós não precisamos ser lembrados da fidelidade de Deus, porque Deus, Ele é sempre fiel. Mesmo que a fidelidade dele implica em não nos dar aquilo que nós achamos que merecemos. O que nós precisamos estar preocupados e atentos é se nós estamos sendo fiéis para com Ele. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Já daria para ir embora? Daria, não daria? A mensagem de Deus é assim, ela é curta e ela também é objetiva. O sermão dessa noite, ele vem baseado em um assunto muito relevante, principalmente para vocês que estão jovens, principalmente para aqueles que adentram as faculdades seculares e são bombardeados com informações que prejudicam a visão de Deus, a sua visão, aquilo que você enxerga de Deus, o seu ponto de vista, a sua cosmovisão. Eu tenho muitos amigos que conheci enquanto estudei. Eu tenho muitos amigos que foram para a faculdade secular. Embora descrentes e alguns ateus, eles voltaram de lá pior do que ali entraram. As fontes de informações que nós temos com relação a Deus no mundo nem sempre são de total confiança. Nem sempre elas ajudam a construir uma imagem real do que é, de quem é esse Deus que nós acreditamos, que o cristianismo prega. Eu gosto de pegar algumas frases dos livros que leio. Muitas frases são assim, de extrema importância. Elas são simples, pequenas, curtas e objetivas, mas transmitem muitas e muitas verdades. O nosso posicionamento como cristão é um desafio, porque o mundo secularizado aí fora está dizendo que não há Deus. O mundo aí fora está dizendo e pregando, com mais convicção, inclusive, do que o cristianismo, de que Deus não passa de uma caricatura pintada pelos cristãos, para satisfazer um espaço vazio que foi criado pelo nosso ego. O vazio existencial, que é muito discutido e é muito, como se diz, medicado nos consultórios psicológicos, nos terapeutas. Nós sabemos, como cristãos, que a ausência de Deus leva o homem a uma loucura. Porque a própria Bíblia diz que o conhecimento deste mundo é o quê? Loucura diante do próprio Deus. Eu queria que você, ao sair daqui essa noite, saísse com a compreensão exata de que Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que nos ama. E Ele deseja estar perto de cada um de nós em um relacionamento tão íntimo que vai parecer que você é a última pessoa desse universo com quem Ele deseja se relacionar. Que Deus abençoe você também em sua casa, no tema que iremos abordar esta noite. Eu queria que alguém pegasse para mim, Felipe, o laser pointer que ficou no lugar onde eu estou sentado, eu acabei esquecendo. Vou tentar passar por ele aqui. Eu gosto de estudar e analisar a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Eu não gosto, nunca gostei de exprimir as minhas opiniões sobre religião com base na emoção. Eu sempre gostei de misturar um pouco de lógica, um pouco de ciência, um pouco de intuição e um pouco de material palpável, que você pode ler, que você pode consultar, que pode inspirar em nós a imagem de um Deus que não é uma caricatura, como o mundo está dizendo aí fora. Eu entendi ao longo do tempo que Deus, o Deus da Bíblia, embora seja um Deus santo, se você quer compreender a imagem de Deus, é só ler os primeiros capítulos de Isaías e você vai ter uma noção
de quem é Deus e de quem nós somos. Quando Isaías viu ali, em uma santa visão, a presença de Deus enchendo todo o templo, ele tremeu pela presença de Deus, pela presença dos anjos, dos querubins e serafins ali que cobriam o trono. E às vezes eu me pergunto, irmãos, com toda sinceridade, como é que nós estamos tratando a esse Deus? Às vezes nós pegamos carona na ideia desse mundo secularizado e nos relacionamos com esse Deus tão grandioso, tão distante de nós em natureza. Nós o tratamos como se ele fosse alguém muito comum. A palavra de Deus escrita, ela nos revela que Deus é um Deus de similaridades e um Deus de peculiaridades. Quer ver? Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu acho que nem precisa abrir, né? Gênesis 1, o que diz Gênesis 1? Revela o quê? Que Deus criou o quê? Todas as coisas. Começa dizendo que Deus é o criador de todas as coisas, ele criou os céus e criou a terra. A partir do capítulo 2 de Gênesis, nós vemos a história o quê? Da árvore da vida. 2 e 3, o capítulo 3 de Gênesis é chamado de o capítulo das lágrimas, onde Adão e Eva pecaram. Mas 2 e 3 de Gênesis também fala do quê? Da árvore da vida. Se você ir lá no final da sua Bíblia, lá em Apocalipse 21, o que é que fala em Apocalipse 21? Eis que faço novos todo o céu e toda a terra. Eis que crio todas as coisas. E Apocalipse 22 também fala do quê? Ao vencedor, dar-te-ei o privilégio de comer o quê? O fruto da árvore da vida. Deixa eu fazer uma pergunta sensata para vocês. Se nós não acreditamos no livro de Gênesis de maneira literal, como a ciência tem atacado tanto esse livro, inclusive o Papa e vários pastores, eu tenho documentários aí de pastores evangélicos ao redor do mundo todo, dizendo que o livro de Gênesis não passa de uma alegoria, é apenas um livro poético. Deixa eu te fazer uma pergunta bastante incisiva. Se o livro de Gênesis não foi literal, se não houve Adão e Eva, se não houve a árvore da vida, que sentido tem em acreditar que Apocalipse vai ter essas coisas? Está vendo aí? A nossa fé, ela deve ser baseada no que está escrito na palavra de Deus, mas eu gostaria de dizer também que a própria ciência, a própria arte, a ciência, ela não contradiz a Deus. Embora, de maneira empírica, a ciência não pode provar que Deus existe. Você não vai encontrar Deus em um tubo de ensaio de laboratório. No entanto, há evidências na natureza, há evidências na criação, há evidências na própria ciência que apontam para um Deus criador de todas as coisas, e é sobre isso que nós vamos discutir essa noite. Eu falei no início que gosto de ler alguns livros e gosto de separar aquilo que os autores pensam. Sempre vem ali com uma letra, uma letra capitular, a ideia principal do tema. E um dos personagens que eu admiro muito, que eu leio muito, deixa eu ligar aqui, é esse camarada aí. Vocês já ouviram falar dele? Jéssica, apaga aqui para mim, por favor, para que eles consigam ler. C.S. Lewis, muito divulgado nas redes sociais. Ele disse uma frase interessante em um de seus livros que eu li, diz o seguinte: eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol, não simplesmente porque eu o veja, mas porque através dele eu posso ver todas as outras coisas. O estranho de tudo é que muitas vezes o nosso filtro, a nossa cosmovisão de todas as coisas é usada de maneira errada. Nós queremos usar a ciência para explicar Deus, enquanto, na verdade, deveria ser o quê? O contrário. Nós deveríamos usar o cristianismo como filtro para a identificação de todas as outras ciências. Porque tudo se baseia em Deus. Então, nós que somos cristãos temos uma grande vantagem que talvez você nunca usou. O cristão, ele tem na palavra de Deus todas as informações necessárias para se discutir ciência, para se discutir política, para se discutir várias outras coisas. Há um tema corrente, uma frase que é muito comum as pessoas dizerem assim: religião e política e futebol, ninguém? Quem disse isso? Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça nesse momento. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai,
acreditamos que o Senhor tem um propósito para nós, como a tua igreja. O Senhor não deixou esse livro, tão especial como a Bíblia, chegar até nós para ser um livro comum. Mas no final desse tema, nós iremos descobrir qual a finalidade da igreja, quais são os propósitos que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por estudar esse tema tão importante, que é a centralidade de tudo baseada em Cristo. É nele e por ele que nós existimos. Ele é o Criador de todas as coisas. Independente daquilo que a ciência secular possa falar e possa até querer provar para nós. Nos ajude a acreditar na opinião da Bíblia, da Santa Palavra de Deus. Um livro que foi escrito, inspirado por homens santos, inspirados pelo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Fica com cada um de nós, abençoe aqueles que estão em seus lares também. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente fica fascinado, com o que a gente vê, o conteúdo bíblico. A dramática história da criação, onde Deus, o Senhor Jesus, já que nós estamos usando ele aqui como centralidade de tudo, nós vamos entender que a criação do universo era um plano de Deus, porém, foi executado por quem? Por Cristo Jesus. No livro de João, diz que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e a Bíblia vai continuar dizendo que nele e por ele todas as coisas foram feitas. Então, eu queria que você visse na sua mente, a partir de agora, quando Deus surge no espaço, juntamente com Jesus, juntamente com o Espírito Santo, era propósito de Deus criar o universo e todas as coisas, e aí você vê Jesus apenas pronunciando as palavras e as coisas passam a existir, porque Ele tem poder para isso. Nós vimos agora, no final de semana, um eclipse. Algumas coisas, com relação à ciência, elas deixam a gente meio perturbados. Por exemplo, a gente ouve muito falar sobre os eclipses anulares, eclipses solares, eclipses lunares, e algumas pessoas, mesmo cristãs, ficam perguntando, como é que o homem pode prever tamanhas coisas com exata precisão, né? Nós vimos um pontinho preto ali, aqui, ó, tá vendo? Um pontinho preto. Esse fenômeno acontece a cada 177 anos, e isso aconteceu em 2012. Foi a passagem de Vênus na frente da face solar. Foi visto por alguns astrônomos, a NASA documentou isso, mas uma coisa sempre perturba a gente. Como é que os seres humanos conseguem prever dia, mês, ano, hora, minuto e segundo exatos de quando essas coisas vão acontecer? Elas existem, são uma realidade. Como a ciência consegue prever tais eventos com tamanha precisão? É muito simples. Deus, ao criar o universo, ele deixou leis físicas naturais estabelecidas, da qual os homens se utilizam para poder prever esses fenômenos naturais. Nós vivemos em uma sociedade onde um falso ensinamento ele contamina o mundo atual. E eu vou falar aqui, você vai saber de bate-pronto do que eu estou falando. Nós estamos falando do quê? Do relativismo. Tudo nesse mundo é relativo. Já prestou atenção? Tudo. Religião, Jesus, Deus, fé, cristianismo, todas as coisas agora se tornaram o quê? Relativas. Ontem eu estava conversando com um amigo, tarde da noite, e outro amigo dele, a sua esposa, estavam sentados. E ele já foi de uma igreja cristã, e me assombrou quando ele disse assim, eu creio em Deus, e eu acredito que a gente foi criado para fazer aquilo que a gente quer, desde que a gente siga o quê? O nosso coração. Eu disse para ele, em poucas palavras, eu disse, olha, a própria Bíblia que você diz crer, diz que o coração não é confiável, porque a Bíblia diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Mas o mundo está dizendo isso para a gente, que tudo agora é relativo, que não existem absolutos, né? Tudo depende do seu ponto de vista, com relação a todas as coisas, com relação ao casamento, com relação ao cristianismo, com relação à sua fé em Deus, tudo pode ser relativizado. E nesse contexto, nós, seres humanos, nós temos uma desvantagem, porque a nossa cosmovisão, ela é uma cosmovisão um pouco pálida. Por exemplo, nós usamos, ao invés de usarmos a cosmovisão bíblica do cristianismo, que aponta para um Deus que criou todas as coisas e tem um propósito funcional na natureza,
nós preferimos acreditar nos óculos da cosmovisão que outras pessoas que não têm nada a ver com Deus, elas determinam para nós. Nós, na escola, por exemplo, passamos anos estudando geografia e entendendo que a Terra era redonda, mas provou-se que a Terra não é totalmente redonda. O formato dela é elíptica. Ela tem achatamento nas suas polaridades. Os espanhóis, na Idade Média, acreditavam que o mundo era em forma de concha. Galileu, depois de várias observações, conseguiu provar que a Terra era redonda. A Bíblia já dizia isso há 2.400 anos atrás, no livro de Isaías. E ele quase que foi decapitado pela igreja quando ele disse que a Terra não era o centro da nossa galáxia, não era o geocentrismo, mas era o heliocentrismo. O Sol é o centro e os planetas giram em torno do Sol. Coisas que já estavam escritas na Santa Palavra de Deus. Tudo é relativo. Principalmente os jovens, né? Hoje são atacados nas escolas, nas faculdades, por essa, vamos dizer, doutrina do relativismo. Uma grande contradição seria afirmar que absolutos também não existem. A verdade absoluta em Deus, que nós acreditamos. Quando a gente conversa com o Mateus, eles dizem assim, mas eu não acredito em verdades absolutas. Nós acreditamos que a verdade absoluta se reside em quem? Em Deus. Mas as pessoas preferem acreditar que não existem absolutos. E como é que a gente pode provar isso para uma pessoa que não crê, se nós não temos acesso a alguns argumentos científicos? É muito simples. Existem teorias conhecidas, por exemplo, a teoria da relatividade, descoberta por Albert Einstein. No contexto da teoria da relatividade, existem duas regras, a contração do espaço e a dilatação de tempo. Todas essas variáveis, elas dependem de uma questão que é absoluta, que é o quê? A velocidade da luz. Então, se existe um absoluto, na regra da teoria da relatividade, da onde deriva a palavra relativismo, nós podemos acreditar que o espaço e o tempo são relativos em função de um absoluto, que é o quê? A velocidade da luz. A regra da velocidade da luz precisa ser o quê? Absoluta. Absolutos existem. Outra coisa que nós temos corrente no mundo é verdade e informação. Na nossa década, no nosso tempo, nós vimos falar muito em verdade e fake news, não é? Quanto de tudo que você sabe é verdade? Quanto de tudo da Bíblia que você sabe, você pode afirmar que é verdade? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que alguma coisa que você aprendeu sobre a Bíblia pode não ser uma fonte de informação confiável? Verdade e informação. O que é verdade, o que é informação? Se eu perguntasse para você qual é a sua idade, o que você diria para mim? O que você diria, Felipe? Quantos anos? 16? 15? Tá. E se eu perguntasse para você assim, eu queria que você me provasse, o que você ia fazer? Muitas pessoas tirariam do seu bolso um documento de identidade, não é? Tiraram uma identidade, que tem uma foto, tem algumas informações, foi registrada em um órgão competente, que é a Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, na maioria das vezes. E se você me falasse isso, eu ia dizer para você assim, tudo bem, então você acredita em papel? Aí você diria para mim assim, não, Gilmar, mas eu tenho testemunhas. Eu tenho meus pais que viram. E eu diria para você, você acredita em papel e acredita em testemunhas? Eu preciso de provas, a ciência trabalha com um evento, com provas. Há muita gente, irmãos, que não crê na Bíblia, simplesmente pelo fato de não querer acreditar. Porque a palavra de Deus, a Bíblia que você tem na sua mão, ela é papel, escrito por testemunhas que viram todas as coisas. Desse ponto de vista, a gente pode afirmar que a maioria das pessoas que negam a essência de Deus, a negam não porque existem evidências científicas para não se crer em Deus, mas é porque aceitar essa tese, ela tem algumas implicações morais que batem de frente com aquilo que está lá no âmago, no coração das pessoas. Se a gente perguntasse para a ciência, o sol está brilhando agora, embora seja noite, a gente sabe que o sol não se apaga,
e a gente pode confirmar isso pelo brilho da lua, se eu perguntasse para você, o sol está brilhando agora? O que você me responderia? Está ou não? Ficou dividido. Está ou não? De novo dividido. Quem é a favor que sim, está brilhando? Levante a mão. Quem é a favor de que não esteja brilhando? Levante a mão, ou então não levante. Deixa eu falar para vocês o que é verdade e o que é informação. Se eu perguntasse para qualquer pessoa, por cientista que fosse, se o sol está brilhando nesse exato momento, um cientista sério me diria o seguinte: não posso afirmar. Sabe por quê? Porque a distância do sol é 150 milhões de anos-luz. O brilho do sol para chegar até a Terra demora 8 minutos e 19 segundos. Então eu só poderia afirmar cientificamente para você que o sol está brilhando daqui a 8 minutos e 19 segundos. Correto? Se eu perguntasse, será que o universo existe? Será que ele ainda existe? Isso aqui não é Matrix, não, gente. É ciência. Se alguém lhe perguntasse, o universo existe, qual seria a sua resposta? Não sei. Não se pode provar que o universo existe, né? Em 1969, os cientistas da NASA filmaram uma estrela que eles batizaram de Sandulik. E em 1978, eles começaram a estudar por causa de fotos de satélites, enfim. Quando eles começaram a estudar, quando eles viram o impacto da luz que chegou até os satélites e tiraram fotos, eles perceberam que aquela estrela já havia explodido desde 1969. Ela já não existia mais. A estrelinha mais próxima de nós, do nosso planeta, é Alpha Centauri. Ela está a 4,4 anos-luz de nós. Ou seja, para chegar até lá, a estrela mais perto de nós, viajando na velocidade da luz, nós gastaríamos 4 anos e 4 meses para chegar lá. Eu posso afirmar com base científica que ela ainda existe? Não. Tem gente aí pagando bilhões aí para viajar no espaço. Quem sabe esse pessoal não quer ir lá. Talvez eles cheguem lá e descubram que não existe mais Alpha Centauri, né? Todos nós, cientistas ou cristãos, conhecedores ou não, nós somos às vezes tendenciosos. A nossa cosmovisão implica nas escolhas que nós fazemos para a vida. A nossa cosmovisão, ela implica nas preferências que nós temos, nas nossas percepções, nas informações, propostas, atitudes, estilo de vida, alvos, e também a nossa crença. A forma que você enxerga o mundo vai definir para você quem é Deus. O que é a igreja? Para que serve o cristianismo? Certo soldado estava na Segunda Guerra Mundial e no fronte da batalha, quando ele se viu acuado junto com o seu colega, que também era soldado, ele pegou uma Bíblia de bolso e falou assim: vamos orar, vamos rezar. E o soldado perguntou assim: isso realmente funciona? Eu estou precisando de uma arma. Isso realmente funciona? A nossa cosmovisão, ela é determinada, ela determina todas as nossas outras crenças. O que nós sabemos é que verdades existem e absolutos também existem. Os dois. Agora, como é que você sabe que o que você sabe é verdade? Já viu tanto de contradições teológicas que existe dentro do cristianismo? Já perceberam? Um fala uma coisa, às vezes a gente é abordado com esse tema, às vezes as pessoas dizem assim: a sua igreja falou uma coisa, a outra também falou outra coisa, o outro diz uma coisa, e no fundo todo mundo tem a verdade. Eu não creio justamente por causa disso. O que é verdade? O que é verdade? Qual a informação que é verdadeira? O que é verdade? O que a gente sabe é que para que uma verdade seja verdade, a informação daquela verdade também precisa ser o quê? Autêntica. Cuidado, você que é jovem, cuidado você que lê, cuidado com você que às vezes se demora nas redes sociais, cuidado com as fontes que você bebe as águas. Cuidado com o que você ouve com relação à igreja. Cuidado com o que você ouve com relação ao evangelho. Não ancore, não confie tanto nas redes sociais, como quanto você deveria confiar na palavra de Deus. Eu sempre digo que ler distrai, estudar cansa. E nossa cultura aqui no Brasil, normalmente, é a cultura de quem não gosta de ler.
E já que nós vivemos em uma sociedade líquida, como diz Bauman, ela quer tudo diluído, ela quer tudo fácil, quer tudo mastigado, nós temos hoje uma juventude que recorre, no momento das suas dúvidas, ao invés de ir à Bíblia, elas recorrem a quê? Às redes sociais, para procurar uma dieta. Elas transformaram as redes sociais em terapeutas. As redes sociais agora determinam o tanto de água que eu tenho que beber. Uns falam 3 litros, outros falam 2, e as pessoas vão acreditando. As redes sociais, elas criaram contradições e impasses religiosos. E nós que deveríamos ser pessoas orientadas pela palavra de Deus, muitas vezes somos apenas repetidores daquilo que dizem as redes sociais. E nesse contexto eu queria dizer a você que é pai, tome muito cuidado com aquilo que as redes sociais, os filmes, os desenhos transmitem para os seus filhos. Diferenciando entre ciência estabelecida e preferência científica. Um dos maiores ateus, preste atenção nesse trecho agora, um dos maiores ateus do mundo científico conhecido é o Dr. Richard Dawkins. Olha o que esse cara falou. Darwin chutou Deus. Está dizendo, chutou Deus, mas eu vou transcrever. Darwin chutou Deus para fora da biologia. Mas a física continuou mais duvidosa. Ou seja, os físicos que estudam o universo, que estudam tudo. Deixa eu só abrir um parênteses para você aqui. Se não fossem os físicos, isso aqui não existiria. O seu celular, o seu computador, televisão, não existiria se não fossem os físicos. Nós não devemos as tecnologias que temos aos engenheiros. Tudo é baseado na física. Os físicos, ou a física, continuou um pouco duvidosa com relação a esse conceito de Darwin. Porque existem temas e mais temas, provas científicas de que o darwinismo não proliferou, não vingou e não é uma teoria confiável. Agora, Hawking está administrando o Cope de Grace, ou seja, o golpe de misericórdia. Vocês ouviram falar desse Hawking, Steve Hawking, aquele tetraplégico que andava numa cadeira de rodas e que falava através de um equipamento, vocês lembram dele? Considerado pelo mundo científico um dos maiores cientistas do nosso século, depois de Einstein. Olha o que esse cara falou com relação a Deus e aquilo que você crê. No livro dele, Deus, um Delírio, ele diz o seguinte: por haver uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a ele mesmo, do nada. A criação espontânea é a razão pela qual algo existe ao invés de não existir nada. É a razão pela qual o universo existe, pela qual nós existimos. Outro trecho dele: nós não nos devemos surpreender das condições do universo serem adequadas para a vida, mas isso não é prova de que o universo foi desenhado para permitir a vida. Poderíamos chamar a ordem pelo nome de Deus, mas seria um Deus impessoal. Não há muito de pessoal sobre as leis da física. Outro trecho do mesmo livro, do Universo, uma casca de nós, melhor dizendo, diz: não é necessário invocar Deus para iniciar uma reação, ou seja, em outras transcrições dele diz, acender o estupim do Big Bang e fazer o universo funcionar. Olha o que esse cara diz. Não é necessário invocar a Deus para iniciar uma reação e fazer o universo funcionar. O que mais dói é saber que cristãos acreditam nisso. O que mais me impressiona é ver em redes sociais, como eu vi essa semana, e até adverti meu colega, uma frase interessante desse cara aqui, já falecido, Stephen Hawking, né? Falei, cara, tira isso daí. Esse cara é um ateu, você está publicando matéria de um ateu, que é contra a Bíblia. Steve Hawking, através das suas teorias, ele é confrontado pelo Dr. Lennox, matemático, diz o seguinte: Hawking e os outros como ele, os outros físicos e cientistas como ele, que pensam sobre o ateísmo, não perceberam que a ciência deles não responde à questão do porquê alguma coisa existe e não nada. Pela simples razão que a ciência deles não consegue responder a essa questão. Eles também não perceberam que a cosmovisão ateísta deles, que exclui Deus, é por suposição e não por razões científicas. Eu tenho fortes motivos para acreditar
que a maioria dos ateus não são ateus porque tem provas de que Deus não existe. Mas é porque aceitar essas verdades, elas são de implicações muito mais profundas do que conhecimento científico. Elas mexem com a natureza humana e exigem de nós uma resposta ao Deus criador de todas as coisas. O que mais dói é saber que mais tempo é gasto nas redes sociais, maiores fã-clubes virtuais são criados em torno desses cientistas, desses críticos da Bíblia, do que do personagem de Jesus Cristo. Pouco se fala sobre ele. Muitos sermões são pregados, mas a gente às vezes esquece de que Jesus é o centro de todas as coisas. Nele reside todas as coisas. A ciência, dentro da ciência, existem argumentos científicos favoráveis à criação, embora empiricamente não se pode provar que o Deus que nós acreditamos criou todas as coisas. Eu estou dizendo isso do ponto de vista científico e lógico e racional. Não existe, se alguém te disser, é mentira. Não existe nenhuma prova científica de que Deus criou essas coisas. No entanto, existem argumentos científicos que favorecem aquilo que você crê na criação de todas as coisas, tendo Jesus como centro de tudo. Vamos lá, vamos analisar algumas. A coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele é o quê? Palavras de Albert Einstein. A coisa mais incompreensível com relação ao universo é que ele é o quê? Compreensível. Ele não é um enigma. Ele não é um sistema fechado. Ele é aberto ao conhecimento daquele que quer conhecer. A teoria da evolução, ela largou o conceito biológico. Você hoje não vê com tanta ênfase nas escolas e nas redes sociais, tratando desse assunto que diz que o homem veio de uma lava, os invertebrados se tornaram vertebrados. Não fala muito isso mais. Agora eles saltaram para uma magnitude maior. Eles estão apelando agora, a ciência está dizendo que o universo evoluiu, que ele está em constante evolução. Eles saltaram para um campo onde nós não podemos provar muita coisa, onde só aqueles que têm acesso a uma ciência mais complexa é que podem discutir. Mas vamos analisar aqui algumas coisas. Está vendo aquele pontinho preto ali, ó? Esse pontinho aqui, ó. Ele representa um próton. O tamanho de um próton é 10 a menos 15 metros. Os cientistas que não creem em Deus querem colocar na minha cabeça e na sua de que o universo, o Big Bang, começou com uma partícula daquele tamaninho ali, ó. Essa partícula é você pegar 1 milímetro, dividir por 1000, depois pega aquela que sobrou, divide por 1000, pega aquela que sobrou, divide por 1000, pega aquela outra que sobrou e divide por mais 1000 e pega aquele último pedacinho. Para eles, Deus criou o universo. Deus não. O universo se autocriou a partir desse ponto. Uma partícula 1000 vezes, 1 milhão de vezes menor do que um próton. Algumas coisas a gente precisa entender. Nós sabemos cientificamente, e é comprovável, que existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todos os desertos e todas as praias existentes nesse mundo. São trilhões, setilhões, sextilhões, quintilhões de estrelas. Os cientistas sabem, sem errar, que existem mais de 70 centilhões de estrelas em todo o universo. E daí a gente abre o livro de Isaías 40, 25 e a gente vê aquela citação de Isaías dizendo: a quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o santo? Aquele que fez o seu exército de estrelas, a quais, por ser ele grande em força e forte em poder, ele as chama cada uma pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. A massa do Sol, a gente analisando aqui as grandezas do Sol, a gente sabe que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, de magnitude 4,7. Para aqueles que não sabem, o Sol produz 4 milhões de toneladas de matéria em 1 segundo. É o equivalente a mais de 100 mil bombas atômicas daquelas de Hiroshima e Nagasaki, explodidas a cada segundo na superfície do Sol. Ele transforma a matéria em energia. O peso do Sol, a massa do Sol, você vai pegar o número 20 e vai colocar 30 zeros depois do 20, para você descobrir o peso que tem essa massa. No entanto, essa ciência que pinta Deus através de uma caricatura quer dizer para mim que o universo teve origem como? O tamanho de menor do que um próton. Essas coisas evoluíram e foram evoluindo. A teoria de Darwin, não tão aceita hoje pelo mundo científico, agora tem uma nova roupagem. Eles pularam agora para a criação do universo. Eles estão tentando me convencer de que o universo está em constante evolução.
Nós temos aqui algumas citações de Hawking, que ele diz que a ciência não pode explicar algumas coisas, e no livro dele, O Universo numa Casca de Nozes, aquela parte vermelha ali, ó, são as leis físicas estranhas e desconhecidas. Por exemplo, como explicar que o Mar Vermelho foi dividido ao meio? Cientificamente isso é impossível, mas eles não aceitam que Deus fez aquela... Não foi um ato divino, mas foram leis estranhas, desconhecidas, que a ciência não pode explicar. E nesse emaranhado de coisas, nós temos, graças a Deus, as leis da termodinâmica. Quem aqui estudou física? Na 8ª série eu já estudava física. Algumas pessoas que estudaram aí, 2º grau. No meu tempo, na 8ª série, a gente já estudava algumas leis da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica diz que em qualquer processo, a energia final produzida não pode exceder a energia inicial utilizada. Os cientistas sabem que o universo está o quê? Esfriando. Está esfriando. Em algum ponto do universo ele foi mais quente. Em algum ponto do tempo ele era mais quente e agora a tendência é esfriar. A energia utilizável produzida será sempre menor que a energia inicial utilizada. O que é mais quente, o início de uma fogueira ou o final dela? Fala para mim. Não. O início, se você pegar um termômetro, você vai ver que o início é muito mais quente. E ele vai deteriorando, até que o quê? Que se apaga. Uma ilustração simples, né? A primeira lei da termodinâmica fala da conservação de energia. E a segunda lei da termodinâmica diz da entropia, ou seja, o universo já foi mais organizado e complexo no passado do que ele é hoje. Alguns cientistas criacionistas não creem que Jesus vai voltar apenas para consertar o planeta Terra. Sabia disso? Eles creem hoje, com dados científicos, eles creem que Jesus virá a segunda vez. E em um ato do seu poder que é muito maior do que nós imaginamos, ele vai corrigir todo o universo. Não só o nosso sistema solar, mas todo o universo. Porque todo o universo está em quê? Em caos. Quando nós olhamos a segunda lei da termodinâmica, da qual nenhuma outra lei pode escapar, porque é ela que afere as outras teorias, nós podemos entender também a magnitude do pecado. O pecado não trouxe prejuízo apenas ao planeta Terra, mas ele trouxe prejuízo a todo o universo criado por Deus. Ele colocou o universo em quê? Em desordem, em entropia. Olha o que esses caras disseram. Clausius, ele disse, a energia total do universo é constante, portanto, a sua entropia sempre tende para o máximo. Ou seja, Darwin diz que é do imperfeito para o perfeito. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito, testou, comprovou, ISO 9001, e o homem foi lá e fez o quê? Estragou todo o plano de Deus. E a partir desse ponto, o universo, o mundo criado por Deus perfeito, passa agora a sofrer os efeitos da imperfeição e caminha para o caos. Estranhamente, os cientistas falam de evolução, mas eles não aceitam que o homem é o único elemento de pesquisa que não evoluiu. A gente vê falar de guerras, a gente vê falar de manipulação, a gente vê falar de política, e a gente percebe que a mentalidade humana não avançou em nada. Pelo contrário, ela retrocedeu. Quando a Bíblia diz que Deus olha lá de cima e não vê um justo sequer, isso explica muita coisa da ciência. Deus olha lá de cima e olha para a gente e vê que nós caminhamos para uma entropia da nossa própria raça. Helmholtz, ele diz, sendo que o universo caminha continuamente para um estádio de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo no passado, finito, por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. Quem aqui é capaz de violar a segunda lei da termodinâmica, que é considerada uma lei que afere todas as outras teorias, a não ser o próprio Deus? Então, na opinião desse cientista, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o universo foi o quê? Criado. Não foi um acidente. Não foi um Big Bang. Não foi nada disso que a ciência está dizendo. Nós acreditamos como cristãos que o universo, o mundo, tudo que foi criado caminha do organizado para o desorganizado. Já a teoria do Big Bang diz que é o quê? Do desorganizado para o organizado. Se a gente olhar, por exemplo, sobre a origem da vida, nós temos lá dentro da nossa estrutura molecular, dentro das nossas células, a forma estrutural do DNA.
Se você pegar a estrutura do DNA e começar a pegar os fiozinhos que tem lá dentro, o diâmetro dele é o quê, Jacó? 2 micron alguma coisa. Se a gente pudesse desenlaçar os fios ali do nosso DNA, ele daria uma linha de mais ou menos 2 metros. Ali está contida todas as informações genéticas do ser humano. Se a gente falar sobre a origem da vida, por exemplo, a informação codificada, a gente vai ver o projeto genoma, o cariótipo humano, os genes codificadores, as células com seus 100 trilhões de unidades ali. Nós poderemos também discutir sobre a vida, nós vamos ver as variações do genoma humano, o poliformismo no DNA é o que possibilita identificar um cidadão, se ele é filho de alguém ou não. Nós vimos na década de 90, os governos apostando maciçamente no projeto Genoma e misteriosamente barraram o projeto. Sabe por quê? Porque o projeto Genoma, através do seu DNA mitocondrial, ele consegue provar cientificamente que eu, você e toda a raça humana, nós somos derivados de uma mulher, uma única mulher. O projeto foi barrado, porque muitos livros teriam que ser tirados de circulação. A própria ciência teria que desmentir a própria ciência. O poliformismo do DNA, nós vemos ali algumas sequências no DNA que são únicas para cada indivíduo. Isso explica, talvez, a sua impressão digital. Não existe ninguém igual a você em todo o mundo. A ciência conseguiu provar que não existe um floco de neve igual ao outro. Por mais que você colete e leve no laboratório, você não vai ver nenhum igual ao outro. Deus é o Deus da diversidade. Sobre a origem da vida, nós vemos o projeto Genoma, o cariótipo humano. Nós vemos 3 bilhões e 77 milhões de letrinhas escritos no código genético do homem e da mulher, 3 milhões e 174 mil, né? 3 bilhões e 174 milhões. A mulher tem quase 100 milhões de letrinhas a mais que nós. Isso explica, talvez, porque vocês falam mais. Isso explica, talvez, o sexto sentido que a mulher tem, que às vezes a mulher sabe o que a gente vai falar antes da gente pronunciar as palavras. É brincadeira essa parte. Nós vemos que os processos, a codificação, o genoma, ele diz que só existem dois pares. São 23 pares de cromossomos e eles só geram o quê? XY para homem e XX feminino. Não existe YY. Se alguém tem alguma preferência sexual diferente disso, irmãos, eu sinto muito em dizer, o problema não está na genética. A ciência está dizendo que a falha é na genética, mas a própria ciência diz que Deus é perfeito, Deus não falha. Só existe XY, ou é homem, ou é mulher. Codificação genética. O senhor Campbell, né, um dos maiores físicos do nosso século, inclusive ele é Nobel, ele recebeu o Nobel. Ele fala uma coisa bastante interessante, eu estou encaminhando para o final. Para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Irmãos e irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fé não é um sentimento abstrato. A sua fé, ela pode ser muito bem baseada na ciência. A fé, ela pode ser extraída de conhecimento. Olha o que esse cara diz. Não é Julimar que falou, não é o pastor Hugo que falou. É um Nobel. Dr. Campbell. Provou através das leis de partículas, né? Ele diz, para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. A Bíblia nos chama a pensar com a mente de Cristo. Nós temos que raciocinar. Nós temos que pensar, nós somos criados para pensar, para questionar, para validar o que nós conhecemos através de pesquisas. Olha a sua volta, a natureza diz isso. Não é difícil para mim ter essa fé, pois o universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Não foi um estagiário que falou isso, foi um Nobel. Quando a gente olha para a formação da vida, 15 semanas, e me assusta pessoas cristãs aderirem agora à ideologia do aborto. 15 semanas, e tem gente que diz que isso aqui não é um ser humano. Lembra o que a Bíblia diz? Tu formaste no ventre da minha mãe, de maneira espantosa, tu me formaste.
Se a gente pegar os livros de biologia e estudar a concepção da vida, a gente vai ficar assim impressionado com o que Deus fez, ou o que Deus faz. Outro comentário do Dr. Marcos Eberlin, né? Professor lá, titular do Instituto de Química da Unicamp. Nós fomos planejados a maior descoberta científica de todos os tempos. Nós não somos frutos do acaso, como diz a ciência. Eu e você fomos planejados por Deus. Quem diz isso? Dr. Marcos Eberlin. Esse outro aqui diz, Dr. Morneau, ele diz, ao dar a ele uma identidade, um corpo, incluindo um cérebro, e ao criar as leis da natureza, as quais aplicam-se ao homem, as quais podem também ser compreendidas e interpretadas pelo homem, Deus nos dotou com livre-arbítrio e, portanto, com responsabilidade pessoal. Nós não somos máquinas. Isso deve ser considerado um dom de Deus ou um ato derradeiro da graça divina. Muitas pessoas não creem em Deus não é por falta de embasamento científico, é porque elas realmente não querem. Há evidências na ciência de que nós não somos frutos do acaso. Eu e você não estamos aqui acaso. Deus nos fez com um propósito. Amém? Argumentos científicos favoráveis ao Deus da Bíblia como Criador. Eu já disse, empiricamente não tem como provar que o Deus que você crê criou essas coisas. Mas cientificamente existem informações que dizem algumas coisas com relação a alguém que possivelmente tenha criado o universo e todas as coisas. Vamos ver? Vamos analisar? Vamos ver algumas coisas aqui. Por exemplo, o tempo. A gente sabe que algumas pessoas perguntam para ele assim, Deus é eterno? Como é que Deus veio? Deus surgiu de onde? E a resposta que eu dou é, se Deus é eterno, o tempo não explica Deus. O tempo foi criado por Deus. E a extensão do tempo, por exemplo, os evolucionistas dizem que o universo foi criado há 13,7 bilhões de anos atrás. Esse eixo do tempo longo que Deus criou, o próprio tempo, ele é Senhor do tempo, é simplesmente uma pálida informação que temos para compreender a eternidade. É para entendermos que Deus é eterno. Ele não existe, ele não é um derivativo do tempo, mas o tempo foi criado por ele, para nos fazer entender quem ele é, Deus eterno. Nós temos dentro do tempo o quê? Passado, presente e futuro. 3 em 1. Vamos raciocinar aqui. Nós temos o espaço, nós temos altura, largura e profundidade. Quando você vai aos Correios colocar uma encomenda, isso aqui é utilizado. Eles pegam a reguinha e começam a medir altura, comprimento, largura, profundidade. Certo? 3 em 1. Nós temos a base, né, da matéria, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vocês estudaram isso em biologia. 3 em 1. Nós temos os estados da matéria, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Também o quê? 3 em 1. Nós temos a base celular, DNA, RNA e proteínas. Também o quê? 3 em 1. Nós temos ali os códons, a codificação genética, nós temos 3 nucleotídeos. A base dessa codificação, também o quê? 3 em 1. Nós temos a música, composta por melodia, harmonia e ritmo. Também 3 em 1. Nós temos também um banquinho de 3 pernas, que a ciência diz que só existe equilíbrio se houver essas 3 perninhas. Tenta pegar um banco com 2 perninhas e colocar ele em pé para ver se ele fica. Não fica. Pega um banquinho de vaqueiro, a menos que você o crave no chão, tenta colocar ele em pé para ver se ele se firma. É quase impossível. Se a Bíblia não existisse, se não existisse nenhum material teológico, a própria ciência criacionista hoje, ela reconhece que alguém que criou esse universo, ele tem uma característica o quê? 3 em 1. A própria natureza, ela tem essa característica 3 em 1. Então a ciência não pode negar a existência de alguém superior que também tem essa essência 3 em 1, que a Bíblia nos alerta, dizendo que existe um Deus que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Uma divindade o quê? 3 em 1. A Bíblia não é politeísta. Muitos deuses, né? A Bíblia é monoteísta. Um único Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A característica principal e única do Deus da Bíblia que você tem é de que ele é o quê? 3 em 1. Aqui eu estou encerrando. A criação é obra do Deus triuno. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego
aos seus moradores e vida aos que andam nela. Está lá em Isaías 42, 5. A criação é obra do Deus triuno. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. A Bíblia está dizendo que o Deus a qual eu sirvo e a qual você crê, Ele é o originador de todas as coisas. Você pode acreditar nisso com toda certeza. A criação foi trazida à existência por meio de Cristo. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Vamos consertar isso aqui. Ele é Deus, não era, ele não deixou de ser. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas originam em Cristo. A criação foi trazida à existência. Ela é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta atenção agora. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo do mundo subatômico. Os prótons, os nêutrons, os elétrons e as partículas menores que a ciência sabe que existem, todas foram criadas pelo Senhor Jesus Cristo. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Implicações sobre o ensino bíblico, sobre a autoria da criação. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Qual o papel da igreja? Aqui eu entro e finalizo. Ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem conhece esse livro, alguém já leu, ele diz, o grande desastre evangélico. Se você conseguir ver ele naquela foto do livro, ele é do Dr. Schaeffer, ele está traduzido para português e tem poucos exemplares no Brasil, você vai ver ali uma igreja preservada e ao redor dela, tudo destruído. Qual é o propósito de Deus ao nos enriquecer com os conhecimentos científicos que está aí no mundo? O que Deus quer de nós quando Ele nos entrega não somente a sua palavra, mas Ele diz que subordinou e sujeitou todas as coisas à sua igreja? Vamos entender isso aqui. A igreja, irmãos, ela existe não para ser influenciada. Infelizmente, a gente percebe que o cristianismo tem sido influenciado pela política, por outras religiões, pela mídia, não é? Deus colocou a igreja dele nesse mundo, Deus nos colocou nesse mundo para que a gente influencie todas essas áreas aqui, ó. Mídia, arte, educação, política, tecnologia, economia, comunicação. O problema, sabe o que é? É que a gente acha que a igreja só funciona nos cultos de sábado e domingo. A gente passa anos na igreja achando que Deus colocou essa igreja aqui em Águas Formosas simplesmente para abrir as portas no sábado e no domingo e na quarta-feira. A gente nem fala porque é gato pingado. Essa é a nossa triste realidade. Deus colocou a igreja, irmãos, para influenciar todas essas coisas. Todas as outras coisas têm que estar subordinadas ao conhecimento de Deus. Todas elas. Não é para fazer comparações. A própria palavra de Deus diz que Ele sujeitou todas as coisas e os colocou o quê? Aos pés da igreja. Você é muito mais do que aquilo que você pensa. A igreja é muito mais do que aquilo que você pensa. Nós estamos acostumados, irmãos, a enxergar que a igreja é isso aqui, ó. É isso aqui, a visão que a gente tem quando a gente fala em igreja é isso aqui. É isso aqui que você está vendo. Ao falar a palavra igreja, você vai entender um local que tem vários bancos, tem um púlpito, tem projeções, sofisticação, tecnologia, mesmo que não tenha, a igreja, para muitos, é isso aqui. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que igreja é isso aqui. Eu queria que você mudasse a sua ideia de igreja. Igreja não é isso. De acordo com a palavra de Deus, igreja é isso. Ela foi colocada no mundo para influenciar todas as outras áreas. Mídia, arte, religiões, economia. A igreja, ela existe para influenciar o mundo e não ser influenciada pelo mundo.
As palavras de Jesus em Mateus 16, aqui eu fecho. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Sobre mim mesmo edificarei o quê? A minha igreja. E as portas de quê? Do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A ciência, as outras religiões, a economia, a arte, a mídia, elas não podem derrotar aquilo que Deus já estabeleceu, que é a sua igreja. As portas do inferno não poderão vencê-la. Quando a gente olha para todas essas coisas, fotos tiradas de satélites, nós acreditamos piamente que a centralidade de toda a criação é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você saísse daqui essa noite com essa ideia, com esse pensamento, de que Deus, Ele planejou tudo. Ele planejou todas as coisas, mas quem foi lá e fez, pelo poder da sua palavra, foi Cristo Jesus. Nós não somos um rascunho amassado de Deus. Independente de quem somos e o que somos, nós fomos planejados por Deus. Nós somos planejados para sermos influenciadores e não seres influenciados. Deus nos dotou de inteligência, de raciocínio, de livre-arbítrio. Ele nos capacitou para que nós pudéssemos aprender mais e mais sobre os mistérios da criação, sobre a ciência, para que a gente tivesse uma resposta àqueles que desafiam os cristãos. Parece que no mundo de hoje a religião, os religiosos são colocados amordaçados num cantinho, e às vezes a gente se sente como que sem direito de manifestar a nossa fé, porque elas não batem. Nós fomos criados nessa cultura de que religião, esporte e futebol não se discutem. Enquanto o profeta Elias diz: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Deus é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Que Deus estimule a cada um de vocês e a cada um de nós a entendermos que temos uma responsabilidade com o conhecimento que nós temos. Não aconselho ninguém a ficar estático em meio a tantas informações que correm por aí. As faculdades, as escolas, a mídia, a televisão, as redes sociais, elas estão bombardeando os filhos de vocês, elas estão colocando coisas na cabeça dos filhos de vocês. E isso explica porque, às vezes, a fé desses pequenos, a fé dos jovens, às vezes é muito fria. Às vezes a gente pode perceber na igreja, as pessoas, elas passam anos e anos na igreja, elas nascem na igreja, mas não têm uma experiência profunda com Deus, elas não conhecem a Escritura, e não conhecendo a Escritura, elas automaticamente não conhecem o Deus da Escritura. Elas não conhecem o potencial que Deus deseja entregar a cada um de nós. Elas não conhecem, eles não têm uma experiência profunda com Deus. Mas que não seja esse o nosso caso. Que Deus possa nos abençoar essa noite, a mim, a você, a todos vocês que estão em casa. Que Ele possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos despertar, sabedores de que o tempo está findando, as coisas estão chegando ao seu final, as profecias estão cumprindo. E Deus precisa de um povo capacitado para pregar esse evangelho. Para entrar nos lugares que a gente menos espera, nos salões de juízes, de advogados, de promotores, das autoridades, dos incrédulos, dos ateus. A gente tem que ter argumento, né? A gente não pode sair de um debate com uma pessoa que não crê em Deus apenas dizendo: o problema é seu, creia naquilo que você crê, eu creio naquilo que eu quero e vamos viver nossa vida para lá, eu te encontro no inferno. Não é assim que a gente deve viver a vida cristã. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa tratar conosco da maneira que a misericórdia dele provê. Eu queria chamar aqui a equipe de louvor, nós vamos cantar o último hino e vamos nos despedir.